por favor. Oi? Faz a oração de abertura do culto, Eu? por favor. Isso, Então, deixa só me ajeitar aqui. tá bom. É, Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer pela tua grande misericórdia e bondade para conosco, Pai. Porque nós estamos é, empenhados em te servir e estar na tua presença, Senhor. Abençoa cada um de nós que estamos neste culto e os que vão participar, Senhor. Ó Deus, que a tua boa mão esteja estendida sobre as nossas vidas, Pai. Eu quero te agradecer pela minha vida, pelo, pelo livramento que tu me deste na doença que eu tive a semana passada, Senhor, e que a tua boa mão esteja estendida sobre a minha família, sobre o meu filho, os meus filhos, a minha netinha, o meu netinho que está chegando, o Vitor, cada um de nós, Pai. E abençoa a família, Pai, que compõe a Anice, o Alain, os nossos cunhados, nossas cunhadas, meus irmãos, minhas irmãs, meu sobrinho, minha sobrinha, Pai. Derrama do teu poder, Pai. Aceita o louvor que estaremos fazendo a ti, Senhor. Que o teu nome seja exaltado e glorificado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Estamos aqui Desculpa aí. abrindo o nosso culto, não, não tem problema não, tio. É, e hoje, né, faltam 4 cultos para o encerramento do nosso culto familiar. Então, depois de hoje nós temos 3. Então, peço a todos que fazem uma forcinha para estar, quem assiste online depois também, quando a gente coloca no YouTube, se vocês estão vendo aqui online, tenta fazer uma forcinha para a gente terminar esse culto, né, esse propósito firme e forte com é, o máximo de vocês aqui com a gente. Vamos fazer os louvores. Mãe, a senhora gostaria de cantar um hino? Ok. Isso, obrigada. Deixa eu só. Tô achando aqui como. 58, como que é? 58. 58. 58 da harpa cristã. Quem tiver harpa cristã pode ir. 58, né? Isso. Não temas contigo, eu sempre estarei. Ó, rica promessa do bondoso Rei, qual estrela que brilha lá na escuridão. Esta linda promessa brilha no meu coração. Comigo Estou, comigo está. Sim, Jesus me promete sempre comigo estar. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete sempre comigo está. Os lírios mais alvos e nos murchos estão. Os dias mais belos, quão depressa vão. Cristo, lírio dos dons, nunca mudará. Cristo, a luz celeste, sempre comigo estará. Comigo está,
comigo está. Se Jesus me promete sempre comigo estar, comigo está, comigo está. Se Jesus me promete sempre comigo está. E se pelas águas tiver de passar, seus braços eternos hão de me guardar. Sim, mesmo no fogo que vem me provar, meu Senhor me promete sempre comigo estar. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete sempre comigo estar. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete sempre comigo está. Amém. Amém, amém. Mais alguém gostaria de cantar um louvor? Não? Ah, pode falar, tio Cid, pode cantar. Tá no mudo. Vamos sim. 141. Tô ouvindo? Sim. Então, bora lá. De guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir. Descanse, paz me faz sentir. Doce a mim o teu querer, gozo me traz de obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me complastes sobre a cruz, rege tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me tudo, meu Jesus, para seu reino me conduz pelos
jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me comprastes sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Amém. Amém. Os dois hinos muito, com a letra muito impactante. Eu gosto dos hinos da harpa, porque a letra, assim, ainda mais que a Malu coloca aqui, aí dá pra gente ir lendo a letra. E aí você vê, né, como eles são bem compostos. Inclusive, a gente estava falando sobre isso no curso que eu e a Ana estava fazendo antes de começar o culto, né? Como é bom, é importante ter Deus como uma regra e olhar para a régua e olhar para Deus sempre, né? E sempre ser guiado por Ele, porque quanto é fácil a gente desviar o olhar, ou às vezes, né? E é um desvio, tipo assim, uma mentira que a gente aceita, um pequeno desvio que anos depois vira um buraco assim nas nossas vidas, né? É importantíssimo a gente sempre não esquecer e renovar as nossas forças e sempre estar olhando para Deus. Vamos agora para os testemunhos. É, Alguém gostaria de compartilhar um testemunho? Pode falar, Ana. Essa semana eu participei de um treinamento na quarta-feira, que eu não queria ir, não. E a menina que faz o treinamento falou, Ana Paula, eu acho que eu tô sentindo que é pra você ir. Eu não gosto de ficar insistindo nessas coisas, não. Mas, Miga, eu acho que, não sei, toda hora vem você na minha cabeça. Aí o treinamento é meio caro, né? Eu falei, amiga, eu não tô querendo fazer nada agora, eu não tô com a energia certa pra fazer treinamento nenhum, não tô legal, não tô 100%, não é uma coisa que eu vou chegar lá e vou aproveitar como eu gosto de participar das coisas, então eu não quero ir. Aí lá, amiga, mas ó, eu consigo fazer um valor diferente pra você, te dou um bom desconto. E realmente, ela deu um desconto absurdo. Assim, eu falei, olha, amiga, não sei se eu quero fazer. Eu entendo o que você está falando, mas eu realmente não tô nessa, não. E aí foi engraçado que aí eu falei com a minha terapeuta, falei, nem quero fazer não, não tô legal, não vou aproveitar. Aí eles me mandaram um monte de pergunta um dia antes do treinamento e quando eu vi as perguntas, falei pra minha terapeuta assim, agora que eu não vou mesmo. Olha as perguntas, vou ter que responder isso, não tô querendo nem pensar direito na vida, não vou fazer não. Aí foi muito engraçado, porque ela falou assim, você vai sim, bichinha, porque ela fala assim, ela é bem fofinha, ela é toda querida, assim, aí ela, aí sim, bichinha, depois você me conta como é que foi. Aí foi engraçado que eu acabei indo, fiz o treinamento, Deus me deu algumas respostas lá, bem importantes, porque acho que Deus tem formas de falar, e depois daquilo eu vim com mais respostas, assim, no meu coração, mais certeza do que precisava ser feito. Até hoje eu tentei não fazer do jeito certo, deu errado. Eu digo para abrir mão de coisas que você está falando que é para abrir mão e às vezes a gente não quer. E para mim foi interessante porque eu tive essa guia interior e eu acho que Deus é muito cuidadoso, porque respostas que eu não tinha, ou justificativas que eu dava, nesse treinamento, por exemplo, Deus falou comigo, que era empresarial, mas eram pessoas cristãs que estavam dando. E Deus usou. Então, assim, o que eu gostei foi que, além de Deus ser insistente, ele é muito paciente. E aí, eu estou tendo a oportunidade de fazer esse curso que a Samara comentou, que fala de um aspecto nosso, né, das mulheres cristãs, e de um outro lado nosso, do meu outro lado, que é do empreendedorismo, e você vê Deus equilibrando e cuidando e ensinando as coisas da forma dele, de ser amoroso e paciente, porque ficou claro para mim o cuidado dele em todos os aspectos, até na insistência da minha amiga. E na paciência dele de falar comigo de uma forma que eu fosse capaz de entender. Então, queria só compartilhar que às vezes Deus fecha a gente na curva para pegar a gente de jeito e colocar no caminho certo.
Amém, verdade. E continua compartilhando aqui com a gente também essa sua jornada, que é de grande aprendizado. Pode falar, tio Cid? Tá no mudo. Eu quero agradecer a Deus que sexta-feira eu passei muito mal, mais mal mesmo, você entendeu? Parecia que eu tinha pego Covid novamente, né? Tava num... eu tava tremendo, né? Nunca aconteceu isso comigo. Comecei a tremer muito, muita tontura, muito cansaço, entendeu? Tava mal, muito mal mesmo, né? E eu não sabia o que que era. Aí a minha esposinha, né, que eu tanto amo, ela nem foi trabalhar para cuidar de mim, rapaz. Me sentia a última bolacha do pacote. Tudo bem, né? Aí eu passei mal, mais mal mesmo, né? Eu achando que o problema era a diabetes, né? E não era, era a pressão. Minha pressão baixou de um jeito que faltou pouco para empatar, entendeu? Foi para 7,6 por 5,6 a hora que eu medi, né? Mas Deus deu vitória. Então, quero agradecer a Deus, né? Porque eu achei que o negócio estava feio, viu? Mas graças a Deus, estamos aqui. Estamos aqui, vocês vão me suportar muito ainda. Amém, amém. Amém. Mais alguém? Eu tenho três, mas vou tentar ser bem rápida. A semana passada a Sophie fez o VBS, que é EBF no Brasil, foi a primeira vez, né? E a gente foi numa igreja, não na nossa que a gente vai, que não tinha, a gente foi numa outra igreja aqui, e foi assim uma bênção, a infraestrutura do negócio por ser grátis, né? Eu fiquei assim, meu Deus do céu, foram mais de 1.000 crianças nesse lugar, e a Sofia é a mais nova, porque 4 anos de idade, então a classe dela era mais nova, e eu ficava assim, emocionada, assim, sabe? Eu ficava assim, gente, eu não acredito que eu fui para a EBF, né, no Brasil, quando eu era pequena, e agora a Sophie estava indo lá. E aí, para terminar, ainda com a cereja no bolo, no domingo eles fizeram uma apresentação e ela ia, inclusive, a amiguinha dela, que ela só teve coragem de ir para a EBF, que a amiguinha tava, ela conheceu na escola que ela vai, né? E aí, que eu já tô vendo, né, que vocês lembram que eu pedia muita oração pela escola dela tá indo nesse Montessori, ter saído da escola cristã, enfim, aí a gente encontrou essa amiguinha e eu tô puxando a mãe para essa igreja, né? E aí eles foram para a EBF, e aí no último dia, no domingo, ela apresentou ela na frente no púlpito, então subiu todas as crianças e a Sofia e a amiguinha dela ficaram no meio, na frente, com mais de, sei lá, quantas, né? Talvez não tinha as 1.000 crianças, mas tinha muita criança e fez as duas músicas, gente. Tem até o vídeo no YouTube, depois qualquer coisa eu posto. É o culto todo, mas eu falo para vocês os minutos. E aparece ela lá fazendo toda a dancinha sem medo nenhum. Eu fiquei assim, meu Deus, e no meio ainda, tipo, um jeito, eu nem sabia aonde que sentava para ver ela e ela ficou no meio ali. Então foi uma benção mesmo, né? E ver, né, que as orações de muitos de vocês que oraram por ela, por esse trajeto dela, do mudismo dela, né? Tá vendo essa evolução. Aí a outra testemunho rapidinho é que esses dias ela estava doente, ela virou para mim e falou assim: Mamãe, ora por mim para eu melhorar? Aí, e foi bem naqueles dias assim, que você não tá mais cristã possível. Você falou, eu falei, vixe, eu falei, o que, Sof, que você pediu? Porque eu falei, eu tô com medo da minha oração não sair do teto. Eu tava com raiva, não tava sendo um dia assim que a gente tá, né? E aí eu falei, tá bom, né? Na oração já pedi perdão também para Deus, porque, poxa, ela tava pedindo, e é engraçado porque às vezes a gente tem um medo, a gente fala para ela que a oração tem poder, que Deus cura, só que quando ela, né, aceitou, pediu a oração, eu me senti que deu um medinho assim dela não ser curada. E aí, como é que eu vou falar para ela que o cold, né, a gripe dela, né, o resfriado dela não foi curado? E eu senti que deu um medinho. Eu falei, meu Deus do céu, como que é? A gente tem que tomar cuidado, a gente tem que praticar nossa fé mesmo, porque às vezes
a gente fala, 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 a criança, né, toma isso em posse e eu não posso ter medo agora. Eu orei, graças a Deus não deu nada, nem não precisei de remédio, nada. Ela estava tossindo com o nariz escorrendo, e graças a Deus no fim do dia ela estava bem. E eu falei: tá vendo, Sophie? Sempre a gente pode orar para Deus e tudo bem, e ao mesmo tempo, Deus, obrigada, porque eu não. Eu estava, né, precisando que o senhor fizesse essa passar para frente, porque eu não sabia como que eu ia explicar para ela se não fosse. E a última é que não é uma história, um final feliz, mas é que Deus está me mostrando a depender mais dele. Um recrutador entrou em contato comigo para uma posição de 12 meses com uma baita de uma empresa de tecnologia, um salário maravilhoso. E eu respondi entre 2 horas na sexta-feira. E aí, nada de ouvir, nada de ouvir. Na segunda-feira, aquele negócio me incomodando e tal. Eu peguei o telefone e liguei. E ele falou assim, que é uma coisa que você geralmente não faz. E aí eu falei, eu tava ligando, né, da posição de contrato para essa empresa e tal. Aí ele falou assim, a gente só tinha 24 horas para preencher a posição e já foi. Aí eu falei, então, mas eu respondi em 2 horas, né? Eu falei, bem educadamente, mas assim, eu respondi em 2 horas, tudo, né? Aí ele falou assim, sim, mas tipo assim, quem respondeu primeiro pegou e entrou, né, para o pro processo de entrevista. Eram 3 entrevistas e a pessoa ia ser efetivada porque era contrato, então é um pouco mais fácil para a empresa conseguir. E aí, aquele negócio, gente, eu fiquei mal, mal, mal com aquilo, mal. E eu falei assim: não, então mandei uma mensagem para ele agradecendo. Depois eu mandei um e-mail para ele. Aí eu conectei com ele no LinkedIn. Eu falei: eu preciso que esse cara me veja. E aquilo foi tomando conta de mim, porque eu falei assim: como Deus, tipo assim, ia ser uma baita de uma empresa, um sonho de empresa trabalhar o Meta, né, o Facebook. Trabalhar para o Facebook aí, para o Meta, ia ser bom para o meu currículo, ia tirar esse gap que eu tenho no currículo que está dando agora esse tempo sem trabalho. E, poxa, Deus, como assim? Meu sonho, não sei o quê. E aí é como se, tipo assim, Deus me mostrasse que, tipo assim, o que precisou foi só alguém balançar na minha frente um trabalho e o meu foco foi todo no eu posso, eu faço, eu corro atrás, eu não sei o que, eu não sei o que lá, e não confiar em Deus, porque aquilo me incomodou tanto que eu não confiei que Deus está no controle. Ainda Deus está no controle. A minha vida, Deus está no controle. Quem vai, o que que eu vou fazer de trabalho, Deus está no controle, mas que naquele momento eu vi que, tipo assim, me abalou mais porque a minha confiança estava mais num recrutador do que naquilo. E aí eu falei assim, nossa, pedi perdão a Deus porque meu foco tinha, tipo assim, eu tinha pulado nisso. E aí depois eu fui procurar online e dizem que essas posições de contrato realmente é muito difícil, não é uma coisa fácil, não ia ser tanta bênção que parecia que fosse, né? Mas é isso, não é um testemunho assim, com um final feliz, mas foi um testemunho que Deus está me mostrando como confiar nele, né? E mesmo quando às vezes parece que ele coloca um negocinho ali maravilhoso, tipo assim, ele me mostrou tipo assim, o meu coração, entendeu? Tipo assim, como o meu coração tá perante as situações que colocam na minha frente, eu percebi o tanto que eu ainda preciso dar uma ajustada no meu pensamento e nisso, assim, de confiar em Deus, assim, não me desesperar por causa disso, porque não, para todo mundo que eu falei assim, gente, é um absurdo, 2 horas, é um absurdo. Em 2 horas eu respondi a pessoa. E aí eu fui, aí eu acalmei, eu tive paz, e eu falei assim, não, Deus está no controle, sabe? E Deus, e eu ficava, porque eu ficava assim, ai, por que Deus? Por que então que você me testou? Por que você está me testando nisso? Assim, porque, não, mas isso é necessário. É necessário ele me testar, é necessário eu passar por esses ajustes, porque é nisso que eu estou aprendendo a continuar confiando nele. E aí eu peço orações, né? Dando o segmento para a parte de orações. Continue orando por mim, gente, porque não está sendo, né? Deus está trabalhando. Não vou falar isso. Deus está trabalhando nessa área da minha vida aí. Mais alguém que a oração, a gente vai orar e já dá oportunidade para o meu pai pregar? Vou levantar a Ah, mão. eu Pode queria falar. orar, estou no momento de importante da empresa aqui, de coisas que a gente está definindo, e está sendo é um tempo de espera, e aí às vezes é difícil ficar esperando. Então essa partezinha
Tá sendo um desafio para mim. Aqui também ficou exposto meu coração, viu, Samara? Então eu comecei a rir de você, porque o meu também fica. A gente tenta meter os pés pelas mãos, tenta acelerar o processo, a gente tem que esperar. E esperar, às vezes, não é a coisa mais fácil do mundo. Também uma coisa que não tem nada a ver com E orem pela minha família ainda, porque a gente precisa de oração, de consolo mesmo diário. E uma questão que ficou no meu coração quando eu vi hoje aquele negócio do Texas, daquele acampamento cristão, ele mexeu comigo porque quantos acampamentos eu fiz e a gente tinha medo, porque tem sempre lago, sempre alguma coisa, tem medo das crianças pularem e acontecer alguma coisa, e aí hoje eu fiquei pensando naqueles organizadores, que como é que não estava o coração deles. E aí vamos lembrar disso, porque são irmãos nossos que estão ali padecendo agora, né, gente? Isso mexeu comigo quando eu vi hoje. É isso. Mais alguém de oração? Ô, tio Pascoal, o senhor faz essa oração? Ah, pode falar. Na verdade é o seguinte, às vezes a gente não pede, né? Ó, vamos orar. Problema todo mundo tem, dificuldade também tem, alegrias também temos, graças a Deus. É uma coisa que a gente está vivenciando aí é todo o problema da igreja aqui de Santo André, né? E a coisa está caminhando, né? Só que a gente vê determinados assuntos e que, na verdade, termina incomodando a gente, né? A situação, homens que a gente confiou e que terminou criando problema. No domingo, quando o pastor estava falando alguma coisa a respeito da situação, assim, eu sou um dos camaradas que assinei um papel lá, num dia lá, eu assina aqui e tal, a gente está vendo alguma coisa assim, assado. A pessoa não soube explicar, né? E não soube explicar e é negócio da igreja tal, eu peguei e assinei. E terminaram colocando esse negócio negócio, quer dizer, como se tivesse tido uma assembleia, né, que mudaria o estatuto da igreja, e eu estava concordando com isso. E não foi isso que passou para mim. Bom, no fim você fica apreensivo pelo porquê. Aí o pastor estava falando da situação de todo o processo, ele falou assim, então, essa semana foi chamada uma pessoa que assinou, né, e que teve que ir lá perante o juiz para estar falando alguma coisa. Eu falei, pode sobrar alguma coisa para a gente? Pode, tá? Então, assim, orar por esse tipo de problema, né? Assim, a gente tem observado que a igreja, a gente está se reunindo numa congregação, né? A igreja, a sede, está reunindo num horário diferente, né? Que não o horário da congregação propriamente dita, e a gente está tendo culto com orquestra, com coral, com conjunto, tudo direitinho. E a gente tem visto o povo animado, entendeu? Mas assim, não deixa de criar mais apreensão e orar também para que Deus dá um basta nesse negócio aí. E assim, o que a gente tem visto que a coisa vai ficar preta para quem gerou os problemas, entendeu? Que é lamentável. Mas estamos aí na luta e Deus tem dado vitória. Só isso. E na hora de orar também, já vou aproveitar. Aí orar, a Marlene de repente pegou uma gripe forte aí. Para ela está muito frio. Estou quase mandando ela ir para ficar uns dias com a Marta aí, Roberto. Para ficar uns dias lá. Pelo menos para passar o tempo do frio aqui e ela se esquentar um pouco mais. Mas a idade também, né? Ela já fez 72, né? Tá velhinha. Amém. Só isso, Amém. obrigado. Então, o senhor ora, tio, e ó, aproveita e ora pelo meu pai que vai trazer a palavra. Os pedidos de oração estão aqui no chat. Tá bom. Pai querido, nós te louvamos e te glorificamos pela oportunidade maravilhosa que tu nos deste, Senhor, de junto podemos elevar nossa voz em agradecimentos a ti por todas as dádivas, todas as bênçãos, todos os benefícios. A cada um de nós, Pai, tu sabes aquilo que vai no nosso coração, aquilo que vai na nossa vida. E precisamos, Pai, estar realmente sendo agraciado com as tuas bênçãos, Pai, porque muitos são os problemas, muitos são as dificuldades, muitos são aquilo que aflige, Pai.
até o frio, na verdade, está um pouquinho exagerado aqui, mas faz parte do momento. Derrama da tua graça, Senhor, sobre a Marlene, Pai, principalmente a Alberto, pedindo oração pela casa dele, Pai. Tu conhece cada um dos filhos, dos netos, genros, nora, enfim, Pai. Põe a sua mão santa, derrama da tua graça e da tua glória sobre a vida de cada um, dando, Senhor, acima de tudo, discernimento para que as coisas realmente andem de acordo com a nossa necessidade, mas que tu estejas sempre na frente, Pai. Também a Ana, Ana Paula também está pedindo oração, derrama da tua graça, da tua glória, orientando, principalmente, Senhor, a vida dela, a vida do Germano, do Douglas, da Simone, a sua família, Pai. Derrama da tua graça, Pai, orientando e abençoando. Tu sabe aquilo que vai no coração dele, Pai. Mas, acima de tudo, a alegria do teu Santo Espírito que esteja na vida deles, Pai. Porque tu sabes, eles têm te servido, procurando estar na tua casa, Pai. Pai querido, nós queremos também pedir para a Samara, Senhor, derrama da tua graça sobre a vida dela, tá? O trabalho, aquilo que ela está precisando, Pai, abre os caminhos. Eu lembro, Senhor, que um dia aqui a gente orou e a Marlene disse assim, Senhor, abre uma porta nova para que o Pascoal pudesse trabalhar. E Deus assim fez. Senhor, que gerei todas as primeiras notas, banco, cheque, enfim. Tu deste essa oportunidade. E abre as portas para ela, Pai. Tu sabes a necessidade e que é necessário. Abençoa a família de cada um, Senhor. Abençoa o Cid, Senhor. Dê da tua graça sobre ele, sobre a sua família, o Eliseu também a sua família, a Edna, que está lá nos States, também a sua família, enfim. Derrama da tua Anice também, Senhor. Põe a sua mão santa sobre cada um de nós, Pai. E que estejamos sempre na tua dependência, que estejamos fiados e confiados em ti cada momento da nossa vida, Pai. Livra-nos do mal, Senhor. Dirige os nossos passos, dirige as nossas vidas e que realmente possamos glorificar o teu nome a cada momento, Senhor. Aqueles também que estão passando por necessidade e dificuldade, principalmente ali naquelas enchentes que teve no Texas, Pai. E hoje li também alguma coisa a respeito, Senhor, da Nigéria, Pai, mais de 10 mil cristãos que foram mortos nesses últimos tempos, Pai. Também Moçambique, Senhor, derrama da tua graça, minimiza a dor, o sofrimento desse povo, Pai. Abençoa o Berto também, que vai trazer uma palavra e que venha de encontro ao nosso coração, Pai. Unge, Senhor, aquilo que ele fez, que ele preparou e que nós possamos literalmente desfrutar da tua bênção, Senhor, falando profundamente às nossas vidas, aos nossos corações. E é no nome de Jesus, ó Deus, que nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém. A paz do Senhor para todos. Amém. Eu pus aqui assim, o título, A Importância de Sermos Chamados Filhos de Deus. Não é? É tão importante que nós estamos reunidos no nome dele. Para nós ainda está de dia aqui, para vocês deve estar à noite aí, né? E a importância de sermos chamados filhos de Deus. Por que essa importância? Nós temos já de cara uma esperança. E essa esperança ela é importante também, por quê? Porque ela gera uma confiança. Aí você vê os testemunhos, um falando uma coisa, outro falando outra. Por quê? Porque tem uma esperança e também tem uma confiança. E isso está sendo praticamente na área terrena, mas nós também podemos trazer para a área espiritual, né? E que vai gerando fé, né? Vai gerando fé, e a fé vai crescendo, e uns têm uma fé que vai para um lado e outra uma fé que vai para uma outra coisa, cada um consegue pôr em prática uma fé que nesse mundo faz a gente termos algumas respostas, mas por fim a fé verdadeira mesmo é aquela que nós temos de um dia estar para sempre com o Senhor, né? E nós acreditamos também, quando nós
temos essa fé, temos essa esperança, temos essa confiança, nós acreditamos no Deus do impossível. Ele faz o impossível. Falando aí de alguma coisa que a pessoa consegue e que demora por causa de uns objetivos que se é colocado, eu lembrei de um testemunho de um cantor, e esse cantor ele falou assim que recebeu uma profecia que tal dia Deus ia cumprir na vida dele. E ele ficou todo excited, né? Porque Deus vai cumprir, vai cumprir, tá tudo bem. E ele ficou esperando. E aí deu meio-dia, nada, né? Mas era aquele dia, ainda tinha mais tempo. Aí deu 3 horas da tarde, deu 6 horas da tarde, deu 8 horas da noite, deu 10 horas da noite e nada adivinha o que tinha sido profetizado para ele. E ele falou assim, mas ainda tem 2 horas ainda para completar o dia. Só que aí já chegou 11 horas, o que podia vir de bênção para aquele dia, se já era 11 horas da noite? E da onde ia vir essa bênção? Foi 11h30, agora que não tem mais condição. 10 para meia-noite, bom, o que vai acontecer? Mas agora não tem, agora acabou tudo. Aquela profecia lá não vai funcionar. E quando foi 11h59, para um carro na porta buzinando, aqui que mora fulano, e ali veio a bênção dele. 23 horas e 59 minutos, né? Tá certo? 11 horas e 53, né? 23 horas e 59 minutos. Quando Deus fala, Deus cumpre. Então, o impossível é para os homens, mas o possível é para o nosso Deus. Quando ele fala que vai fazer, ele faz e está encerrado, né? Nós temos também a certeza, que é o mais importante, a certeza da vida eterna, né? Nós cremos também no arrebatamento da igreja. Essa é a esperança que o crente tem. Não adianta nós vivermos aqui pensando em muitas coisas e não cremos que a igreja vai ser arrebatada. Tem alguns aí que se dizem teólogos e dizem que o arrebatamento foi só uma história que puseram para poder compilar a Bíblia. Mas não. Mas quem é de Deus, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele confirma no nosso coração que a palavra dele é a verdade, né? Então, nós temos a certeza da vida eterna, cremos no arrebatamento da igreja e cremos numa coisa que eu almejo, né? Que são as bodas do Cordeiro. E a igreja vai estar por 7 anos celebrando essa festa. Essa é a nossa esperança. E eu vejo que na minha casa, a minha família, são 7 irmãos, quase nenhum canta, e o pouquinho que tenta cantar desafina, que nem não sei o quê, né? Então, nós não temos um ouvido sensível para a música. Nós não temos. Tem pessoas que cantam que parecem um passarinho, né? Coisa muito bonita, mas nós não temos esse dom. E eu sempre oro pedindo para Deus uma coisa. Eu falo, Senhor, eu não consigo ter um ouvido afinado, mas não tem problema, Senhor. Só quero uma coisa, que no toque da trombeta, a Bíblia diz que só os santos ouvirão. Vai ser um timbre diferente, não vai ser todo mundo que vai ouvir. E os santos, quando ouvirem esse toque, uns serão arrebatados e outros serão transformados em um abrir e fechar de olhos, né? Por isso que nós temos que manter sempre viva essa esperança, né? E uma coisa também que eu fico imaginando é o milênio. O milênio, a igreja está reinando com Cristo nesse milênio, né? E nós vamos ter esta oportunidade
de estarmos com Cristo no milênio. Eu gostaria de ler em Romanos capítulo 8, versículo 1, que diz assim: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha, esse versículo, é lógico que a Bíblia inteira ela é importante, mas tem algumas reflexões que elas têm alguma ênfase diferente, né? Não há condenação. Quer dizer, nós estamos livres da condenação. Mas você vai falar assim, mas eu tenho falha, eu tenho pecado, e eu não consigo, às vezes, tomar algumas decisões que eu precisava tomar, fico com raiva disso, fico com raiva daquilo e tal, né? Mas nós não somos santos, irmão. Nós somos humanos. E nós vamos ter dificuldade, nós vamos ter problema. Uma hora nós estamos com que nem um jato de fogo, crente que se você expulsar, vier 10 demônios, você expulsa todos. Mas tem hora que se vier uma formiguinha, aquela formiga é capaz de derrubar a gente. Por quê? Por causa da fraqueza humana. Todos nós temos isso aí. Aqui na Terra não pode ter um santo perfeito. Sabe? Quando eu falo santo, é a pessoa que não tem pecado, né? Nós temos que viver uma vida de santidade, mas nós nunca seremos santos aqui na Terra. Por quê? Porque aqui nessa Terra só teve um, que foi Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele nessa Terra foi perfeito, puro, santo. E nós vamos galgando essa perfeição, mas o dia que nós chegarmos numa condição, o próprio Senhor fala, vem embora. Deus não deixa, não fica dois santos aqui nessa terra. Opa, você já está muito bom, pode vir. Né? Então, mas nós temos que ir nos aperfeiçoando a cada momento, a cada dia, a cada hora. Né? Então, portanto, nenhuma condenação. Isso quer dizer que nós temos essa esperança de não sermos condenados com este mundo. Nós temos uma esperança de estarmos para sempre com o Senhor, né? E que nem 1 João 3,3, que diz assim, e que qualquer que nele tem esta esperança, se você tem essa esperança verdadeira em Cristo Jesus, ele diz assim, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Quer dizer, então nós temos que ter esse processo de purificação e nos apartando das coisas do mundo, porque as coisas do mundo nos atraem para as coisas cada vez mais complicadas. Né? A própria Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então, quando nós envolvemos com as coisas do mundo, sabe, nós estamos fadados ao fracasso. Então, nós temos que estar sempre preparados para estarmos ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. Vamos por aqui, vamos por ali, porque o Senhor vai ser conosco. E nem Jesus disse, Pai, eu não te peço para tirar eles do mundo. Então, nós estamos no mundo, nós sofremos as influências do mundo. Mas o que Jesus disse? Mas eu te peço, Pai, livra-os do mundo. Então, nós temos que fazer as coisas normais? Sim. Temos que fazer as coisas naturais? Sim. Temos que fazer. Temos que viver, porque a Bíblia diz que também que bem-aventurado aquele que, quando eu vier, achar fazendo as coisas assim, fazendo as coisas normais, as coisas naturais, mas também observando aqui, qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como ele também é puro. E também diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. As coisas do mundo, parece que elas até nos atraem, parecem até boas em muitos momentos, até parece que traz algumas alegrias,
Mas quando você começar a analisar a fundo, você vai ver que aquela coisa do mundo não tem nada que possa nos preparar para a vida eterna. E também aquele outro versículo que diz assim, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Agora, como é que nós não vamos amar o mundo? Amar é estar envolvido com as coisas do mundo. Então, quando as coisas do mundo começam a nos atrair, nós temos que tomar cuidado. Tem pessoas que falam assim, não, mas eu sou assim mesmo. Eu faço isso e está acabado. Tem pessoas que têm a coragem de falar assim, às vezes aqui nos Estados Unidos acontece isso aí, porque tem que trabalhar muito, né? Porque às vezes a pessoa vem um coiote lá do Brasil e às vezes fica $20.000 só para o coiote atravessar para eles poderem entrar aqui. Agora está um pouco mais difícil. Só $20.000. Uma pessoa. Às vezes a pessoa vem o marido, a esposa, um filho. Então imagina quanto que é a dívida. Então eles têm que trabalhar muito. Só que nem a Samara falou, e eu estava tão enfocado naquilo, mas eu aprendi que eu tenho que confiar mais em Deus, porque veio aquela oportunidade, mas por uma questão de momentos, aquela oportunidade não chegou na mão dela, mas depois ela entendeu que aquilo lá na frente poderia ser um laço também. Deus está guardando, Deus está preparando para o amanhã. E nós temos que ter esta oportunidade. Aí a pessoa chega aqui e fala assim, o pastor quer que eu venha na igreja, mas ele não vai pagar minhas contas. Mas pastor não vai pagar conta de ninguém mesmo. Pastor ele tem que tirar a lã da ovelha, não a ovelha tirar a lã do pastor. As pessoas invertem as coisas. Ah, mas porque pastor faz isso, faz aquilo. Deixa quem fizer fazer do jeito que quer. Mas a Bíblia diz que até das palavras que nós falarmos, nós daremos conta. Imagina aqueles que tocam nas coisas sagradas, aqueles que são profanos, né? Eles também vão pagar o preço dele. Então, nós não temos que estar preocupados com o que A ou B fez. Nós temos que estar preocupados com a nossa salvação. Então, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, nós precisamos amar de todo o nosso coração o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus avisa. As coisas não acontecem do nada. O próprio Deus falou assim, e eu não farei nada sem antes avisar os meus servos, os profetas. Então, se você pegar, vamos falar aí do Brasil, muitas pessoas estão profetizando, e eu estou falando de pessoas que são sinceras diante de Deus. Não estou falando de paroleiro, não. Também tem um monte. Então, tem que selecionar, ver quem são esses homens e essas mulheres de Deus que estão profetizando. Olha, e Deus está dizendo assim, e aquilo acaba acontecendo. Então, nós temos que dar ouvido. Então, Deus avisa o povo dele. Que nem, por exemplo, Deus não avisou do dilúvio, Deus avisou. Deus não deu tempo para eles se arrependerem, Deus deu tempo para se arrepender. Mas só que chega uma hora, Deus fala assim, olha, eu já dei o tempo, eu já te orientei, eu já te avisei, e daqui acabou a oportunidade. E o dilúvio veio e morreu quase todos. Sobrou 8 pessoas no dilúvio. Mas Deus avisou, né? Quando Ló estava saindo daquela cidade, Deus falou, olha, vocês vão sair, mas tem uma condição. Vocês podem ver que todas as coisas de Deus têm uma condição. Para você ir para o céu, tem uma condição. É não amar o mundo. É amar a Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de todas as tuas forças, em tudo. Então, tem uma condição, né? A mulher de Ló, ela saiu
Deus deu a oportunidade para ela ser livre, mas só tinha uma condição: não olha para trás. Por quê? Ela ia ver aquelas campinas bonitas, ela ia ver talvez as ovelhas que Ló tinha, a fazenda que ele tinha, os negócios dele. Então eu falei, não olha para trás, porque se você olhar, você vai querer voltar e eu não quero que você volte. Estou parafraseando alguma coisa, né? Mas a mulher, o coração da mulher de Ló, onde que estava na cidade que para ela podia ser uma cidade maravilhosa, só que virou uma estátua de sal. Mas também, se nós voltarmos também lá atrás, Caim não foi avisado? Caim foi avisado. Deus falou, o pecado está às portas. Prepara o teu coração. Mas ele quis? Não quis, né? E tantos outros. E muitas vezes nós mesmos somos avisados. Será que esta palavra de nós termos uma esperança, termos uma confiança, nós entendermos que somos filhos de Deus, será que não é um aviso para mim e para você? Eu tenho para mim que é um aviso para mim, que eu tenho que estar preparando, eu tenho que estar melhorando cada dia mais para ter essa oportunidade. Esperar o tempo dessa oportunidade chegar para mim, né? Por exemplo, Deus não falou também que ia haver guerras, rumores de guerras? Não falou que ia ter? Não falou que ia ter terremotos? Não falou que ia ter coisas espantosas? Por exemplo, aí esse negócio do Texas, um acampamento cristão. Se não me falha a memória, se não aumentou o número ou está errado, parece que 24 crianças do acampamento cristão parece que pereceram, perderam a vida. Ah, mas parece um absurdo. Não. Deus sabe por que ele permitiu isso para essas crianças que estavam no acampamento cristão. Deus sabe por quê, né? Então, essas crianças, não sou eu que salvo, quem salva é Jesus. Então, mas dá para a gente ter uma ideia. O Senhor tirou, porque sabia que mais para frente podia perder a própria salvação. Então Deus sabe o porquê. É lógico que a dor do coração do pai, da mãe, vai ser muito grande, mas a gente temos que estar orando, pedindo para que o Senhor os console, né? Então, essas guerras, Israel é o relógio do mundo. O mundo inteiro olha para Israel. E o que está acontecendo? Era para Israel ser totalmente destruído, porque o que eles tinham de bombas armazenadas para destruir Israel era brincadeira. Era muita coisa, mas Deus falou que dali eles não saíam mais, e a palavra de Deus está se cumprindo. Então, nós temos que essa palavra ela é fiel e verdadeira, né? Outra coisa, pais contra filhos, nós estamos vendo isso bastante. Filhos contra pais, nós não estamos vendo bastante. Homens insensatos, homens insensíveis, homens cruéis. Aí no Brasil a gente vê, prendeu 2.000 pessoas que diz que de arma que acharam lá, parece que foi um estilingue, uma faca, quer dizer, em 2.000 pessoas foram que acharam, né? Prenderam pessoas por nada e não solta. Essas pessoas têm algum temor no coração? Eu acho difícil, né? Apostasia que nos rodeia constantemente, porque nós pomos a confiança nos líderes e os próprios líderes estão falhando. Mas só que tem uma coisa, a própria palavra diz que tem 7.000 que não se dobrou diante de Baal. Então tem 7.000 líderes
que não se dobraram diante de Baal. 7.000, quando a gente fala 7.000, é para exemplificar. Sabemos que tem muito mais aí no Brasil, aqui, em todos os lugares, porque Deus já tem separados dele. Quando a gente fala 7.000, é porque tem muitas pessoas que temem ao Senhor. Ah, mas aquele pastor fez isso, aquele pastor fez assado. Isso é problema dele. O nosso problema é estarmos preparando, estarmos preparados para não se contaminarmos com esse mundo. Essa geração é uma geração perversa. E eu e você, onde nós nos encaixamos neste momento? Como que está a tua vida com Deus? Como está a minha vida com Deus? Será que eu estou bem? Ah, mas ele é pastor, e daí? Pastor tem um maior peso, uma maior cobrança, porque a própria Bíblia diz que a quem é muito dado, muito também você vai ser requerido. Que você é professor de escola dominical, você tem uma responsabilidade na tua mão de falar a verdade. Não falar o que você acha, o que você pensa. Você pode dar uma ideia, você pode mostrar o teu pensamento, mas seja claro. Fala assim, olha, eu penso nesse assunto sobre isso. Seja claro, mas tem pessoas que querem pôr como doutrina, quer ensinar uma coisa que Deus não mandou, quer ensinar uma coisa que às vezes não está na palavra. Então nós temos que tomar cuidado. Nós temos que se encaixar dentro desta palavra em todos os sentidos, porque uma hora essa trombeta vai tocar. Chegou o dia para Noé, e o que Deus falou? Entra, Noé, entra na arca. E a Bíblia diz que fechou-se a porta e acabou. E eles ainda chegaram depois e ainda bateu na arca e falou, Noé, abre-nos a porta. E falou, eu não posso abrir a porta. Eu não tenho nem condição de abrir a porta, porque a porta que Deus fechou, Noé não pôde abrir, estava fechado. Então nós temos que tomar este cuidado para que a porta não se venha fechar na minha e na sua vida. Depois, prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Amém. Amém. Mensagem poderosíssima, Pai. Obrigada. Inclusive, quando o senhor estava pregando, me fez lembrar de, rapidinho, 2 Crônicas 25, que fala do rei, que eu ouvi essa pregação, um pastor falar desse versículo 2 domingos atrás, e fala que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não de coração perfeito, ou não de total entrega a Deus, né? E é isso, assim, às vezes a gente faz, só que até um certo ponto, e a gente não está se entregando totalmente, não está se dando totalmente. Então é muito bom essa pregação, muito impactante, né? Como que a gente tem vivido, o que que a gente tem feito, né? Como é que está o nosso caminhar quando ninguém está olhando, quando está só a gente com Deus. Amém. Ana Paula, você faz a oração fechando? Ah, pode falar, pai. Peraí, pode falar. Tá no- Aí. Aqui eu falei assim, que o impossível é para os homens, porque o homem não tem capacidade de resolver as coisas, né? Mas para Deus tudo é possível, certo? Se eu falhei aí, me desculpa. Amém. Amém. Não, verdade. Amém. Ana, Amém. olha para nós encerrando o culto e aí o meu pai dá a bênção apostólica, por favor. Sim. Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo em família, Pai, te agradecer pela tua misericórdia, por nos dar um tempo de reflexão na tua palavra através da vida do pastor Gilberto, Pai. Senhor, que o nosso coração seja atingido por isso, Pai, porque nós sabemos que os tempos estão acabando, Pai, que o tempo aqui nessa terra está acabando, mas que o Senhor não nos encontre distraídos, Senhor, que o Senhor nos prepare. Nós sabemos que na nossa humanidade nós somos falhos, mas que tudo nós podemos em Ti.
Senhor, então que o Senhor encontre, Pai, corações sedentos de cumprir a tua promessa, Pai, não importa a forma, Pai. Sabemos que às vezes é difícil pela nossa limitação entender os propósitos, mas nós temos fé em Ti e que essa fé seja suficiente, Pai, para nos sustentar em Ti, para que a gente possa confiar, independente da circunstância, independente do cenário, Pai. Nós queremos consagrar mais uma vez nossa casa, nossa família a Ti e pedimos que o Senhor nos oriente em todo o tempo, Pai. Enquanto estivermos nessa terra, Pai, que o Seu nome seja glorificado através das nossas vidas, através dessa família, Pai. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós e todos dizem amém. Cumprimento o teu irmão com a paz do Senhor.